A Copa do Mundo de 1998. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno, é um dos maiores jogadores de futebol da história e teve uma trajetória marcante na seleção brasileira, onde conquistou títulos e fez história com sua habilidade e gols. A seguir, detalhe os principais momentos de sua carreira internacional. Início na seleção brasileira. Ronaldo foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira em 1994, com apenas 17 anos, para disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Embora não tenha jogado nenhuma partida durante o torneio, ele fez parte do elenco que conquistou o título mundial. Sua grande oportunidade na seleção veio alguns anos depois. A Copa do Mundo de 1998, realizada na França, foi um dos momentos mais emblemáticos da carreira de Ronaldo, embora a competição tenha terminado de forma controversa para ele. Naquela época, Ronaldo já era considerado um dos maiores talentos do futebol mundial, com um impressionante início de carreira em clubes como Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona e Inter de Milão. Aos 21 anos, ele era uma das principais estrelas da seleção brasileira e um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo. A fase de grupos e as eliminatórias. Ronaldo teve um desempenho excelente na fase de grupos da Copa de 1998, mostrando a habilidade e o faro de gol que o tornaram famoso. Ele marcou gols importantes e foi crucial nas vitórias do Brasil sobre a Escócia, 2-0, a Marrocos, 3-0, e o país anfitrião, a França, ainda na fase inicial do torneio. Durante a competição, ele não apenas se destacou pelo seu instinto artilheiro, mas também pela sua capacidade técnica, velocidade e habilidade de driblar. Com sua performance brilhante, Ronaldo acabou sendo o artilheiro da competição até a final, com 4 gols, e foi uma das figuras centrais da campanha do Brasil rumo ao título. A seleção brasileira avançou para as oitavas de final, onde derrotou o Chile por 4-1, com Ronaldo marcando um gol. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a Dinamarca, e Ronaldo novamente brilhou, marcando um dos gols da vitória por 3-2, que levou o time para as semifinais. Na semifinal, o Brasil enfrentou a Holanda em uma partida épica. O jogo terminou em 1-1, e Ronaldo se destacou ao marcar o gol do empate. A decisão foi para os pênaltis, e o Brasil venceu por 4-2, garantindo a vaga na final contra a França. A final contra a França e a controvérsia. A grande final da Copa do Mundo de 1998 aconteceu no dia 12 de julho, no Stade de France, em Saint-Denis, e colocava o Brasil contra o país anfitrião, a França. O Brasil era o atual campeão mundial, e todos esperavam que a seleção brasileira fosse conquistar o bicampeonato. Ronaldo, que já tinha sido o grande destaque da competição, era visto como o principal responsável por essa vitória. No entanto, o que aconteceu na final foi um dos momentos mais misteriosos e controversos da história das Copas. Ronaldo, que havia sido o grande nome do time durante todo o torneio, teve uma atuação completamente abaixo das expectativas. Ele parecia desorientado em campo, sem a explosão e a confiança que mostrará anteriormente. O Brasil perdeu por 3-0 para a França, em uma derrota histórica e inesperada. Após o jogo, uma série de rumores começaram a circular sobre o que teria acontecido com Ronaldo. Muitos acreditavam que sua má atuação poderia ser explicada por problemas de saúde. Foi revelado que, na véspera da final, Ronaldo teve uma convulsão em seu quarto de hotel, o que causou grande preocupação. A comissão técnica da seleção brasileira decidiu que ele jogaria a final de qualquer maneira, mas a condição física e emocional de Ronaldo foi afetada, e sua performance em campo não foi a mesma. Até hoje, não se sabe ao certo o que aconteceu no dia da final. Alguns alegam que Ronaldo teria sofrido uma crise nervosa devido à pressão de ser a estrela do time e ao peso de representar o Brasil em uma final de Copa do Mundo. Outros acreditam que ele não estava totalmente recuperado de sua convulsão e que sua saúde estava comprometida. O próprio Ronaldo, ao longo dos anos, tem sido discreto sobre os detalhes desse episódio, mas confirmou que passou por uma crise emocional naquele período. Consequências da Copa de 1998 para Ronaldo. A derrota na final de 1998 foi um golpe para Ronaldo e para a seleção brasileira, mas não apagou o brilho de sua carreira. Apesar da decepção e das controvérsias envolvendo sua atuação na final, Ronaldo continuou a ser um dos maiores talentos do futebol mundial e não demorou a se recuperar, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Em 1999, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, um prêmio que ele repetiu em 2002, após sua incrível recuperação e o título da Copa do Mundo daquele ano.
A experiência de 1998 foi, sem dúvida, um marco na vida de Ronaldo, e ele usou os desafios que enfrentou como motivação para se tornar ainda mais forte e determinado nas competições seguintes. A Copa do Mundo de 1998, embora marcada pela derrota, foi um capítulo fundamental na carreira de Ronaldo, mostrando sua capacidade de superação e sua resiliência diante de momentos difíceis. Ele continuaria a brilhar nos anos seguintes, conquistando mais títulos e se consolidando como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. A recuperação e a Copa do Mundo de 2002. Após a Copa de 1998, Ronaldo enfrentou uma série de lesões graves, incluindo 2 problemas no joelho, que o afastaram dos campos por um longo período. Porém, ele conseguiu uma recuperação impressionante e voltou ao mais alto nível para disputar a Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão. Nessa edição, Ronaldo se consagrou de vez como um dos maiores jogadores da história. Com uma campanha brilhante, ele foi o artilheiro do torneio, com 8 gols, incluindo 2 na final contra a Alemanha, ajudando o Brasil a conquistar o pentacampeonato mundial. A vitória por 2-0 na final foi um momento histórico, e Ronaldo se tornou o primeiro jogador a ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA após conquistar a Copa do Mundo. A consolidação de sua carreira. Após a Copa de 2002, Ronaldo continuou a ser uma figura central na seleção brasileira. Ele foi convocado para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, onde a seleção brasileira não teve o desempenho esperado, sendo eliminada nas quartas de final pela França. No entanto, Ronaldo continuou a brilhar, marcando gols importantes e se tornando o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 15 gols, recorde que manteve até 2014. Em 2009, Ronaldo fez parte da seleção brasileira que venceu a Copa das Confederações na África do Sul. Embora já estivesse em uma fase de sua carreira mais focada no jogo coletivo, ele ainda mostrava flashes de sua genialidade e habilidade. O fim da carreira internacional. Ronaldo encerrou sua carreira na seleção brasileira de forma oficial após a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Holanda, em uma derrota por 2-1. Ronaldo já estava em declínio físico, e a sua atuação no torneio não foi a mais destacada, mas ele ainda é lembrado como um dos maiores jogadores a vestir a camisa da seleção brasileira.